Hoje nós celebramos um dia bastante importante, a celebração da independência da nossa pátria. E aí, deixando algumas situações históricas de lado e mantendo a visão poética de que no dia 7 de setembro, há muitos anos atrás, eu esqueci o ano, um homem preocupado com o país que o acolheu, então decide proclamar a independência deste país e sair então de debaixo do controle do país de sua origem, Portugal, e aí o Brasil ganha a sua independência. São situações que muitas vezes elas são positivas, mas a história mostra que nem sempre a independência ela é boa. Pode-se pagar um preço alto pelo valor da independência, mas se formos pensar em termos bem práticos, às vezes esses processos de independência trazem problemas. Quantos países a gente não viu praticamente entrarem em falência porque lutaram, brigaram, chegaram um pouco na marra e conquistaram a sua independência. E aí quando sai o país controlador, e é o que se tem ali, um país despreparado, uma situação difícil. A mesma coisa acontece também no meio religioso. Tivemos, alguns anos atrás, uma campanha que a proposta da campanha era aumentar a presença de igrejas no estado de São Paulo. E aí começou-se a incentivar que fossem criadas novas igrejas, congregações fossem organizadas, igrejas filhas fossem emancipadas, ou seja, dado independência a elas. Mas o que houve é que muitas dessas igrejas acabaram se tornando independentes sem uma devida base que promovesse sustentabilidade. Queridos, por que eu estou tentando fazer um paralelo entre dependência e independência e mostrando que às vezes a independência não é boa? O homem foi criado e foi feito por Deus para ser dependente dele. Amém? Gênesis capítulo 1. Quem é o Deus a quem nós devemos nos submeter? Quem é este Deus a quem nós devemos derramar a nossa vida, como cantamos? Quem é esse Deus diante de quem nós devemos nos prostrar? Ele é o Deus Criador. Abra sua Bíblia, Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amados, este verso, pequeno, conciso e objetivo, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Este pequeno verso, ele dá a nós a dimensão precisa do tamanho do nosso Deus, o Deus Criador. Agora, falar do Deus Criador, olhando para o homem que deve se prostrar diante dele, que deve procurar depender dele, falar desse Deus Criador é importante
explicar o que está escrito neste verso. No princípio, no início, no começo. No começo de quê? No começo da história do homem. E a história do homem, ela começa exatamente aqui, no momento em que Deus, no princípio, cria o céu e a terra. Este verbo criar, que aparece em Gênesis, ele é um verbo no hebraico que tem uma condição especial. Ele é um verbo que propõe o criar do nada. O criar pelo ato criador. Não aparece esse verbo depois. Ele só aparece aqui. E por que esse verbo só aparece aqui? Porque foi no princípio que Deus criou. Antes não havia nada. Só Deus na plenitude do seu ser, na sua eternidade. E por amor, Deus começa a preparar um lugar para colocar a obra-prima da sua criação. E aí a gente observa que quando Deus cria do nada céus e terra, o Senhor começa o processo de finalização dessa criação da seguinte forma, pela palavra. Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Haja firmamento, e assim se fez. Ajuntem-se as águas e apareça a parte seca, e assim se fez. Produz a terra, e assim se fez. E viu Deus que tudo isso era bom. Aí o Senhor diz, haja luzeiros. E o Senhor diz ainda, produz a terra seres viventes. E assim se fez. E viu Deus que era tudo bom. E aí o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Deus, na plenitude do seu ser, Pai, Filho e Espírito, aqui declara que o homem seria criado à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem não seria apenas mais alguma coisa que Deus tivesse criado. Da mesma forma como Deus disse, terra, produza seres viventes, Deus também poderia dizer, terra, produza aí homens e mulheres. Não. A criação do homem e a criação da mulher foi um ato especial de Deus para aquele ser. O homem foi criado do pó, e ao pó voltaremos. E no momento em que Deus manuseia o que havia de terra, de pó, de barro, a diferença é que Deus sopra o espírito da vida. E junto com esse espírito da vida, o homem recebe algo mais do que o restante da criação, a imagem e a semelhança de Deus. É esta imagem e semelhança que nos torna tão especiais para o nosso Pai Celeste. E Deus, para que o homem tivesse a sua imagem e a sua semelhança, Deus coloca no coração do homem, na mente do homem, a capacidade de tomar decisões. Repita comigo, se você quiser, eu posso tomar decisões.
Eu disse para você repetir se você quiser, porque alguém podia não querer repetir. E você pode tomar decisões. Você toma decisões no seu dia a dia. Você faz escolhas no seu dia a dia. E hoje, quando pensamos na independência do nosso país, nós precisamos pensar contrariamente. E eu até pensei em brincar com algumas palavras, mas minha sobrinha um dia falou: tio, você inventa umas palavras que não tem nada a ver. Eu procuro fazer para clarear. Mas se nós pensarmos na palavra independência, nós temos um prefixo in, que em português é de oposição. Independente, contrário de dependente. Insolúvel, contrário de solúvel. Mas esse prefixo em inglês, ele quer dizer o quê? Depende da frase. Nasci em janeiro. Aí tem o in, que aponta para isso. Mas, via de regra, e até nos instrumentos eletrônicos e vídeos cassetes, nossa, aí fui longe, hein? Em DVDs, em TV a cabo, você tem 2 buraquinhos. Um está escrito out e o outro in. Então, se nós queremos contextualizar e globalizar a nossa palavra, vamos pensar na nossa independência de Deus, mas com o início da palavra no conceito americano, na dependência de Deus, entrando na dependência de Deus, e não saindo da dependência de Deus. E Deus deixa você tomar esta decisão. Porque no momento em que Deus fez tudo isso, mandou que houvesse luz, mandou que houvesse firmamento, mandou que as águas se ajuntassem e se separassem, mandou que a terra produzisse ervas, seres viventes e tudo mais, Deus estava preparando a habitação do homem. O homem não entendeu isso. E o homem vem destruindo tudo isso que o Senhor criou para o bem dele. O homem vem paulatinamente destruindo. Mas quando a gente vê imagens, fotos, quando a gente contempla algumas obras que o homem ainda não estragou, quanta beleza existe por aí. E isso tudo é obra de Deus para o nosso bem-estar. Assim foi com o homem. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e os colocou num jardim que era extremamente bem regado. Havia 4 rios que regavam aquela área. Então era uma área muito produtiva. Então dali tinha-se de tudo. E Deus tinha uma relação com o homem que era diferente. Era uma relação de proximidade, era uma relação de amizade, era uma relação de intimidade. Deus ia à tardezinha e falava com o homem, e conversava com o homem. E uma das coisas que Deus falou foi: Adão, tudo isso que está aqui no jardim eu criei para você. Usufrua. Tudo que tem aqui, você pode comer, você pode aproveitar, tudo aqui é para você. Mas daquela árvore, aquela, do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore eu não quero que você coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Galera, na boa, já falei isso várias vezes. Deus, por quê? Deixou aquela árvore lá. Por que deixou aquela árvore lá? Ou, se deixou aquela árvore lá, põe o Éder na porta. Põe o Éder do lado. O Gustavo Terror do outro lado. Põe o André. Chegou agora na família de Deus. Põe o André na outra ponta.
põe o Fernandinho, põe o Pedrão, cerca aquela árvore, não deixa ninguém pôr a mão. Já que não pode, ninguém vai pôr a mão. Se não pode, não pode. Mas e aí? Onde entra sermos imagem e semelhança de Deus? Onde entra a confiança e a dependência deste Deus? Se Ele disse para não fazer, não faremos, porque não é bom para nós. Mas tem alguém que trabalha há muito tempo para convencer a gente a sermos independentes de Deus. Quem é? O diabo e seus anjos. Ele se rebelou, ele promoveu a sua independência. E para onde ele foi? Jogado do céu. Foi-lhe preparado um lago de fogo ardente, para onde ele e os seus anjos já estão condenados a ir. E agora o que o diabo quer? Atrapalhar a nossa relação com Deus e arrastar para junto dele o máximo que ele puder fazer. Lá no Éden, duas pessoas, Adão e a sua esposa Eva. Adão trabalhando, Eva talvez cuidando das plantas, alguma coisa assim. De repente ela olha para aquela árvore, era uma árvore bonita, vistosa. E aí a serpente, que no hebraico também pode ser traduzido por algo muito brilhante. Mulheres gostam de coisas que brilham, né? E um detalhe, qual é o outro nome do diabo? Lúcifer, o anjo de luz. Algo brilhante atrai o olhar de Eva e começa sutilmente um questionamento a respeito da palavra de Deus. Mas, espera aí, baixa o firewall, não precisa tanta proteção. Baixa um pouco, tira um pouco a defesa. Abaixa um pouco essa coisa de, nossa, não, mas a palavra diz assim, assim, assim. E Eva, que recebeu de Adão, vamos dar esse ponto para a mulher, talvez a culpa não tenha sido dela, talvez Adão não tenha explicado direitinho que o negócio era sério, não simplesmente daquela árvore não vamos comer. Eva foi iludida. Eva foi enganada. Eva foi convencida da seguinte situação: se você comer, você não precisa mais ser dependente desse, você vai ser igual a ele. É por isso que ele não quer que você coma. E aí, dadas as argumentações, Eva entendeu, na sua análise, que aquilo era bom. E comeu. Como uma mulher que amava muito o seu marido, pense numa mulher que só via um homem na vida dela. E Adão também. Exemplo de fidelidade. Os nossos olhos têm que ser exclusivamente para nossa mulher. Amém, homens? Amém. Mulheres, amém? Amém? Hoje tem mais opções. Mas o conceito prevalece. O nosso olhar tem que ser para aquela que Deus preparou e disse: essa é carne da sua carne, é osso dos seus ossos. E aquela mulher, por amor ao seu marido, vai lá e oferece. Bem, o negócio aqui é bom. Eu sei que ela convenceu o marido e ele comeu. Talvez, se Adão tivesse vindo no último encontro de casais e tivesse ouvido a instrução da Marili, quando ela disse: se pedir, não dê, talvez Adão tivesse, não comido aquela fruta. Porque Eva diria: bem, lá na mesa tem um negócio, se tu quiser você come, tá? Mas não. Por amor, ela levou o seu amado. E aí os dois comem.
E naquele ato tão simples, eles declaram a sua independência do seu Deus Criador. O que acontece no coração do homem quando ele se torna independente de Deus? Aí Deus, valeu, não preciso mais do Senhor. Primeira coisa que acontece, o medo toma conta da nossa vida. Porque depois do ato de terem desobedecido a Deus, Deus aparece, aí tem aquela cena, né? Quem é pai, tio, né, avó, tal, sabe como é que é isso? Chega lá, a criança se esconde, e como é que criança se esconde? Aí Deus vê Adão ali atrás daquele matinho. O que esse cara está fazendo ali? Mas vamos entrar na brincadeira. Adão, cadê você? Aí o Adão sai lá de trás do matinho lá. Ô Deus. Oi. Ô Adão. O que você está fazendo aí atrás desse mato, aí, Adão? Então, Senhor, é que a hora que eu escutei a sua voz, eu fiquei com medo. Porque, sabe, eu não estou bem arrumado para estar diante do Senhor. Ô Adão, como? Que papo é esse? Está arrumado? Eu te criei assim. Para que essa folha aí, Adão? Ele tinha colocado umas folhas de figueira para esconder a sua nudez. Aí aparece Eva ali no canto, com aquele modelito básico também. Deus olha para aquilo e fala, meu Deus, não fala, meu Deus. O que é isso? Medo, vergonha, falta de intimidade com o Deus Criador. Esse é o primeiro efeito negativo que nós temos no momento em que nos promovemos a independência de Deus. A segunda característica, o segundo problema que nós enfrentamos é que o homem perde o senso de responsabilidade. Deus deu um trabalho sério para o homem. Adão, tá vendo essa bicharada toda? Rapaz, criei tudo isso aí, agora é com você. Dá nome, vai identificando aí. Vocês já imaginaram o trabalho de Adão? Olhar para o bicho, rapaz, tu parece um macaco. Aí, agora você parece um leão. E Adão tinha muito trabalho. Mas ele fazia com responsabilidade. Quando o pecado toma conta, o que acontece no coração do homem? Adão, quem te contou? Como é que você sabe? Por que você está com esse sentimento de culpa por estar nu? A mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Eu estava quietinho aqui trabalhando, ela chegou com o negócio lá, deu para eu comer, eu comi, entrei pelo canto. Aí Deus olha para Eva, na cobra, a serpente que o Senhor criou. Eu estava lá quietinha, limpando lá a árvore e a cobra apareceu. Não assume a sua responsabilidade. Não assume a sua escolha. O homem, quando se torna independente de Deus, ele perde o seu senso de responsabilidade. Ele começa a jogar a culpa nos outros. Ah, eu sou assim por causa disso, eu sou assado por causa daquilo. Não, você é o que você escolhe ser. Deus queria que nós fôssemos obedientes. Galera, tinha uma árvore lá que era a árvore da vida. Se comesse daquele fruto, não morria mais. Mas como o homem pecou, terceiro presente que a independência traz ao coração do homem é a perda de privilégios. Deus chama Adão, chama a sua esposa e diz, é o seguinte, vocês pisaram na bola, vocês não me obedeceram e agora o pecado está entre nós. Então, Deus produziu, através da morte de animais, uma roupa de pele para cobrir a nudez do homem e da mulher. Começa aí
a amostragem de que o pecado só pode ser coberto pelo sangue do inocente, o sangue do Cordeiro que vamos celebrar daqui a pouco. E aí o Senhor dá vestimenta ao homem, mas para que o homem não vá ali de gaiatinho e coma do fruto da árvore da vida, Deus abre a porta e diz: você perdeu o privilégio de habitar neste lugar. E Deus os tira do jardim do Éden. E aí sim, Deus põe um anjo na porta para impedir o seu retorno. Perdeu o privilégio. Perdeu a graça de estar num lugar onde tudo brotava na boa. E quando estavam saindo, Deus ainda fala: olha, Adão, agora a terra que brotava tanta coisa legal, agora vai brotar também capim, vai brotar erva daninha, vai brotar um monte de coisa que você vai ter que suar para tirar, separar para poder comer. E você, mulher, aí tem uma questão. Se Deus está dizendo que vai multiplicar as dores, talvez ela tivesse uma dorzinha pequena para gerar filhos, mas e você, mulher, vou multiplicar as dores do teu parto. E a própria natureza também sofreu por conta do pecado do homem. Quanto prejuízo, porque o homem procurou independência de Deus e não lhe obedeceu. Mas o Senhor, que conhece o ser que criou, de imediato disse: mulher, a tua semente pisará a cabeça da serpente, e aí resolveremos os problemas. Essa palavra lá em Gênesis 3 é o primeiro anúncio da vinda de Cristo. Semente da mulher, que pisou a cabeça da serpente e o venceu na cruz, derramando o seu sangue para trazer de volta ao coração de Deus a presença, a companhia do homem que Deus tanto ama e Deus quer tanto estar junto dele. Queridos, quando nós pensamos neste dualismo de dependência e independência, você é quem vai tomar as decisões. Se você quer andar debaixo e junto com o Senhor, na dependência dele, você vai agradá-lo. Agora, se você buscar um caminho diferente, o medo vai tomar conta, a falta de responsabilidade vai tomar conta, a perda de privilégio vai tomar conta, e o pior de tudo, o desagradar do Deus Criador vai se estabelecer. Mas no momento em que, por Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o Cristo que na cruz verteu o seu sangue, para que nós pudéssemos voltar à presença do Pai, aí está o conserto da história. E aí nós passamos de novo a uma condição de dependentes do nosso Deus Criador, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é o Deus provedor, o Deus que cria do nada as alternativas para a nossa sobrevivência. O Deus que cria do nada as saídas para os nossos problemas. O Deus que tira de onde seria impossível elementos que vão ajudar você a resolver os seus problemas. Esse é o Deus que eu convido você nesta manhã a se colocar debaixo da sua mão, reconhecendo a sua total dependência dele, para a honra e glória do nome dele. Amém? Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Eu quero convidar os irmãos que vão nos ajudar com a celebração da ceia.
Eu quero convidar a Samanta, o Rubens, o Fernando, o Éder, o Gustavinho, o Theo, a Gláucia e a Ariane. Quando nós olhamos para a realidade do templo do Senhor, a gente precisa identificar aqueles que servem e trabalham na casa do Senhor. E o ministério de louvor é um desses ministérios que envolvem pessoas de diferentes situações. Aqui nós temos jovens solteiros que gostam de um videogame, né, Pedrão? Aqui nós temos jovens casados que gostam também de videogame. Nós temos pais e mães de família, mas que investem parte do seu tempo para servir na casa do Senhor. Irmãos que vêm aos sábados, alguns pela manhã, para aprimorar a sua técnica, outros que vêm mais tarde para ensaiar, e assim trazer à igreja momentos de enlevo espiritual. Eles são os levitas. Os levitas eram aqueles que serviam e trabalhavam no templo. E hoje eu quero pedir a ajuda deles para a ministração da ceia do Senhor. Lembrando que o que temos diante de nós são elementos simbólicos, elementos que mostram simbolicamente, através do pão, o corpo de Cristo, que foi partido lá na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Nós temos o cálice, que representa o sangue derramado na cruz, para lavar os nossos pecados e nos colocar puros, limpos, perfeitos diante de Deus. Mas na mesa do Senhor não há espaço para não participante. E aí nós oferecemos esta fruta, uma uva. Uma uva que depois que ela passa por um processo de transformação, ela chega no cálice. Então o nosso convite profético, no sentido de declararmos que um dia vai acontecer, é que você que ainda não é batizado, você que ainda não desceu as águas, como a palavra nos orienta, que você pegue esse fruto, e com esse fruto você vai estar declarando: Deus, eu estou na tua mesa e quero um dia fazer parte de uma forma integral. Finaliza o processo, e essa uva, depois que ela é esmagada, depois que ela é processada, é que ela se transforma nesse cálice. Então, quando você pegar essa uva, você vai estar dizendo ao Senhor: muito obrigado por também me permitir estar na tua mesa. E assim vamos caminhando. Enquanto ouvimos uma música pelo grupo de louvor, que hoje, como a Leila explicou, está reforçado aí com a galera que vem estudando, que você pense no quanto Deus te ama, mandando Jesus para a cruz
para pagar pelo teu pecado, pelo meu pecado. E em troca disso, o Senhor só quer uma coisa de nós: que nós olhemos para dentro de nós, que nós avaliemos a nossa vida e que nós busquemos em Deus a dependência para o nosso dia a dia. Amém? Enquanto você ouve o ministério cantando, vá orando. Enquanto você recebe os elementos, vá orando por sua vida, para que o Senhor se agrade cada vez mais de você. Deixa o meu respirar, deixa o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Quando você declara que não é nada longe de Deus, quando você Deixa declara o meu respirar, você está dizendo o quanto você depende dele. deixa o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem Eu nada sou sem Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar.
ficou sem alguns dos elementos. Jesus disse: esse é o corpo de Cristo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E cada vez que fazemos isso, declaramos a nossa dependência a este Deus. Eu quero convidar a irmã Ariane a vir aqui à frente para orar, agradecendo a Deus pelos elementos. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Pai, para Te honrar, para Te glorificar, para Te exaltar, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, por este momento, que o Senhor esteja purificando cada coração, ó Pai, para que possamos receber a Tua glória, Pai, para que possamos reconhecer o Teu imenso amor por nós, que foi derramado naquela cruz, em perdão dos nossos pecados, ó Pai. Nos dê, ó Pai, a grandeza de poder glorificar o Teu nome e de podermos estar aqui na Tua casa e louvar e engrandecer cada dia mais e mais. Que possamos estar com o coração puro para glorificar o Teu nome. Nos perdoa de todos os nossos pecados, purifica-nos, ó Pai, e faça-nos cada dia melhor, para que possamos ser um vaso de bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo. Amém. Em nome do Senhor, tomemos todos o cálice e comamos o pão. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a igreja a juntar-se ao centro. Quero convidar o irmão Eliné a vir aqui à frente. O mês de setembro é um mês onde nós celebramos missões nacionais. É o momento para nós irmos adiante, para falar do amor de Cristo. E o Eliné vai dar uma orientaçãozinha a respeito do material que vai ser entregue aos professores da nossa escola. E aí depois nós vamos orar encerrando. Como todos os anos nós temos feito aqui na igreja, este ano também não será diferente. Os professores ficarão incumbidos nas suas classes de promover missões. E durante os cultos pela manhã, cada classe terá um momento para poder trazer a mensagem, alguma coisa a respeito de missões nacionais. E nada mais do que começar no dia da independência do nosso país, a pensarmos, como disse o pastor, fazer com que a nossa nação seja dependente de Deus. E o texto básico da nossa campanha de missões deste ano é: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos 5:42. Que também poderia muito bem ser o texto, o tema da nossa lição de hoje das classes de adultos.
Vamos pensar nisso. Somar, dividir, subtrair, mas o que nós queremos é que multipliquemos a palavra de Deus na nossa nação. Que esse também é o tema da nossa campanha de missões. Multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. Vamos orar? Pai eterno, obrigado por esse dia que Tu nos dá, Senhor, e obrigado, Pai Santo, pela liberdade que temos de pregar o Teu Evangelho em nossa nação, Senhor. Faça com que isso perdure, Senhor, e se possível até que o Senhor volte, para que possamos alcançar muitas almas para Ti, Senhor. Que haja no nosso coração o desejo de ver esta nação salva e dependente do Senhor Jesus Cristo. É essa oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Depois eu procuro os professores para entregar o material. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão e diga: sejamos dependentes do Senhor. O pessoal da classe da Laila deverá ir para a classe da Ilma ou ficar aqui na classe do Eliné.